existem fórmulas mágicas para o ensino, não é? E acho muito difícil qualquer docente, digamos assim, fazer uma lista de práticas pedagógicas que segue e que podem funcionar ou melhor ou pior no seu caso, não é? E, por exemplo, no meu próprio percurso, eu tive professores excelentes que tinham métodos completamente antagónicos, personalidades completamente antagónicas, desde o mais desorganizado ao mais organizado, e todos eles foram professores excelentes e seguiam práticas pedagógicas opostas. E, portanto, funcionavam para uns, de uma maneira funcionava para uns, de outra maneira funcionava para outros. E eu julgo também que, quer dizer, a exposição dos alunos a essa diversidade humana, de maneiras diferentes de funcionar e de fazer as coisas, também faz parte da riqueza universitária. Não é? Claro que isto não é justificação para as aulas não serem boas. Não é? Estou a dizer, uma aula pode ser boa de muitas maneiras diferentes. Portanto, não há fórmulas mágicas que se possam listar. E eu não consigo dar aulas sem os alunos estarem a olhar para mim. Portanto, se há alunos que, enfim, uma coisa é estarem a escrever, ou enfim, a fazerem, a tirar apontamentos, mas não consigo dar aulas se está alguém a falar, não consigo dar aulas se alguém não está atento, portanto tem que estar todos a olhar para mim. Quer dizer, com a experiência que eu tenho, já tendo passado por aquela disciplina algumas vezes, o tal pôr-me no lugar deles, eu sei que eles vão ter problemas ali, não é? E pronto, eu tentei, como vinha para aqui, pensar que diabo é que eu fiz para merecer esta classificação. E acho que não fiz assim muito, a não ser isso que está a dizer, que é, pronto, voltamos ao mesmo ponto, eu sei o que estou a dizer, isso aí acho que é mais ou menos inegável, transmito aos alunos essa segurança desde o início, portanto eles sabem que podem confiar naquilo que eu estou a dizer. E depois, como já passei muitas vezes, e como me preocupo, não é, que eles aprendam de facto, cada vez que há uma dificuldade, cada vez que há um problema um bocadinho mais comprido ou mais complicado, vamos dizer, eu nunca tiro o corpo fora, não é? Portanto, eu ponho-me dentro, eu resolvo o problema com os detalhes todos, nunca uso aquelas coisas do isto agora é fácil e, portanto, vocês podem continuar. Tenta preparar bem a matéria, porque vais ter que passar uma imagem de confiança sobre o que é que estás a dizer. Mas não te esqueças que uma imagem de confiança também quer dizer humildade. Ou seja, quando a pessoa não sabe, tem que admitir que não sabe. Quando tem dúvidas, tem que admitir que tem dúvidas. Portanto, esse equilíbrio é difícil de obter. Mas se a pessoa estiver alertada para que tem que atingir esse equilíbrio entre a confiança e a humildade, até porque, repare uma coisa, eu acho que em nenhuma situação o professor deve ser um professor que apresenta a matéria como uma coisa acabada. Agora, no ensino superior é que isso não acontece mesmo. No ensino superior não faz sentido. Nós não ensinamos coisas acabadas. Pelo contrário, o que nós devemos mostrar aos nossos alunos é aquilo que já se sabe e o que é que se pode perspectivar. Humanamente, ao nível dos alunos, não guardo barreiras nem distâncias e faço questão de os conhecer, mesmo com turmas grandes. Às vezes não consigo, se tem 150 alunos, não consigo conhecê-los todos pelo nome próprio, mas faço um esforço sério, quer dizer, tenho fichas com fotografias e gosto de os tratar pelo nome próprio. É importante ter uma boa relação com os alunos, porque estamos a ter uma relação de trabalho. Ter um bom grupo de trabalho é meio caminho para o sucesso. Quem está ali, eu não estou ali para ensinar, eles é que estão ali para aprender. Portanto, têm de estudar, têm de se esforçar, eu estou ali para servir de guia, para mostrar, por onde é que se vai, para onde é que se pode ir, pelos caminhos que se podem percorrer, e os picos inacessíveis, e a beleza das paisagens, e etc. Mas não vou aos recantos todos. Se eles querem ir aos recantos, têm de pegar nos livros e ir ver os recantos. E há muitos que vão. Eu digo-lhes imediatamente, logo na primeira aula, que não há, nem nunca haverá substituto para o contacto direto entre seres humanos. Ou seja, para as aulas. Há um respeito quase infinito pela audiência. Ou seja, acho que todos esses professores tinham é que estavam ali, sabiam que estavam a ocupar o tempo. Portanto, os alunos que estavam ali sentados estavam-lhes a dar talvez o seu bem mais precioso, que é o tempo que têm, e esses professores tinham um respeito infinito por esses alunos. A interação com os alunos permanente, do ponto de vista de auscultar a turma enquanto se dá aula, do ponto de vista de não permitir o silêncio permanente dos alunos e ter uma aula totalmente expositiva,
sem que haja pessoas a fazer perguntas. Quando não há pessoas a fazer perguntas, a mensagem não está a passar. Eu acho que é fundamental haver comunicação durante a aula, comunicação útil. Eu faço uma verdadeira avaliação contínua. Porque em todas as aulas teóricas, todas, no fim da aula, a aula acaba 5 minutos mais cedo, e eu entrego aos alunos uma ficha de respostas fechadas, portanto, estilo teste americano. Eles preenchem aquela ficha, entregam-me, e eu na aula seguinte devolvo-lhes a ficha. Isso tem, um dos objetivos iniciais era estimulá-los a ir às aulas, mas acabou por não ser o mais importante. O mais importante é, eles têm uma maneira de autocontrole, portanto, eles veem como é que eles estão a responder. Eu tenho uma maneira de ver como é que eles estão a avançar. Eu tenho uma maneira de perceber se eu errei ou não, porque quando os alunos que normalmente acertam, erram, a culpa é minha, obviamente. E portanto, é um bom método também para eu me ir corrigindo, e isso é muito importante. Mas acaba por ter também outros efeitos que eu não tinha pensado que seriam tão relevantes. Os alunos estão muito mais atentos nas aulas porque sabem que naquela aula ou na aula a seguir pode vir uma pergunta sobre aquilo que estava a ser dado. E depois, outra coisa, isto não pode servir para classificar os alunos de uma maneira muito forte, porque o que acontece? Os alunos todos no fim copiam no bom sentido, discutem. Aliás, sou eu próprio que estimulo. Portanto, as perguntas são iguais, certo? Eles estão sentados lado a lado e, portanto, quando eles entregam, eles discutem entre eles. E eu acho muito mais importante eu perder um bocadinho da fiabilidade da classificação de cada um deles, mas ganhar com a discussão. E essa discussão acaba por os ajudar, em particular os mais fracos. Usamos, logo na primeira aula, dizemos assim, nós viemos cá ensinar nada, vocês é que vieram aprender. Sim? Pronto, eu acho que há uma tendência muito grande na cultura latina para o professor ensinar, não é? E o aluno ouve, não é? Aqui a gente não está a ensinar nada, a matéria está no livro. E eles aprendem através do que lêem no livro, aprendem respondendo aos casos de estudo e pensando na matéria e pondo essa aprendizagem em ação e depois nas aulas discutindo, etc., também com outros exemplos, reforçando essa aprendizagem com casos práticos da experiência do próprio professor, etc. E, portanto, eu estou a dar um determinado processo, um determinado mecanismo molecular, qualquer coisa que tenha que ver com determinada matéria, e se eu no final disponibilizar depois, logo de seguida, um filme onde os alunos, aquilo tudo que ouviram nos últimos 40 ou 50 minutos, se concretiza num filme de 4 ou 5 minutos, é uma forma excelente, exatamente, de passar a mensagem e, de facto, se havia dúvidas, muitas delas podem logo automaticamente ser de facto, tiradas naquele momento. A disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas acho absolutamente crucial, não é? Quer do ponto de vista para o docente poder ter o feedback do que é que está a acontecer, quer para os alunos de facto serem encorajados a trabalhar, não é? Porque o professor é apenas um facilitador da aprendizagem, não é? Os alunos têm que se mexer, não é? Portanto, o perfil clássico do aluno que está o semestre todo sem fazer nada e depois faz o exame, estuda na véspera, isso não funciona. Eu digo-lhe uma que é, para mim, básica, fundamental. Garantir que o aluno obtém feedback imediato sobre o seu desempenho. É fundamental. Para que o aluno saiba em que estado está. Ok? É como, embora isso possa parecer dramático, mas não é. É assim, é como um doente que quando toma a sua medicação quer saber se ela está a funcionar. E não é passado não sei quanto tempo que a pessoa fica a saber, isto é, tem a consulta daí a um mês, não vale a pena, quer dizer, a pessoa quer saber logo. Um feedback imediato, quanto possível, como é óbvio, não é? Mas ter um feedback imediato nesse sentido de saber que aplicou-se, fez as suas coisas, falhou. Mas porquê? Ganhou, ainda bem. As coisas têm que ter prazos, porque uma lição uma mensagem muito importante que os alunos têm que aprender é que as coisas são úteis quando são feitas em tempo útil, se não deixam de ser úteis, não é? Se eu demorar um ano para fazer uma coisa trivial, não é útil para o aluno,
não é útil para ninguém, é uma perda de tempo. Penso que é bom para a formação deles como pessoas, não é como alunos, é terem um tempo limite e terem que cumprir. Portanto, eu quando dou aulas de laboratório, os relatórios eles têm que entregar no fim da aula e às vezes eles precisam de um bocado mais de tempo e eu digo, sim senhor, mas vai começar a descontar, porque o prazo de entrega, vocês veem aqui o meu critério de classificação, tem não sei quantos pontos para a introdução, não sei o quê, e tipicamente 2 valores é prazo de entrega. Explicar porque é que aquele assunto vai ser transmitido e porque é que eles convém que fiquem alerta sobre aquele problema e aquele assunto e que depois em casa e na sua vida continuem a explorá-lo. Eu acho que destes pontos todos é aquele que eu destacaria como fundamental, porque se ele não existir, todos os outros, quanto a mim, podem estar condenados. Vocês são tão bons como são todos os outros. Vocês são tão bons como todos os outros. Não pensem que há génios por aí aos pontapés. Não. O que há é muito trabalho por trás. Tenham confiança naquilo que fazem. E que quando vão e digam, isto é assim, e cada vez que alguém me diz, isto é assim, porquê? Estou sempre à espera que me... Mas porquê? Não aceito, porque sim. Não é porquê. É porquê e argumenta. Quero um argumento forte, para que me dizes que é assim. E isso é que faz com que ganhem confiança e que avancem. Mas acho que tudo o que transmita uma necessidade de exigência no trabalho aos alunos, portanto, uma necessidade de exigência no seu trabalho, acho que é positivo. Portanto, no sentido de que cada um seja motivado a dar o melhor que tem. Não é? Cada aluno deve ser motivado a dar o melhor que pode. Não é? Acho que é essa a mensagem. Portanto, não desperdiçar nenhum talento. Não é? Uma que eu acho extremamente importante, que se tende a esquecer, que é respeitar a diversidade de talentos, experiências e modos de aprender. Eu acho que é importantíssimo. As pessoas esquecem-se que uma universidade há lugar para todos. E, portanto, não temos que meter cada aluno dentro de um colete de forças e aquilo tem que ser assim e tem que ser todos iguais. Eu acho que isto é extremamente importante. Isto não se aplica só aos alunos. Até agora a cadeira tem tido, depois dos alunos entregarem os trabalhos e serem avaliados, a discussão dos mesmos. Portanto, também para perceber se existe algum aluno que trabalha mais dentro do grupo, e também por outro lado, também os confrontar com uma situação diferente, não ser sempre só a apresentação, não ser sempre só um trabalho, ou não ser sempre só um exame. Acho que é um tipo de avaliação que dá trabalho e por isso também não é tão utilizado. Pronto, eu tento responder às perguntas que aparecem da aula, todos, não é? Sejam as fáceis, sejam as difíceis, não é? Portanto, é o tal sinal que é preciso ir gerindo. Se é uma pergunta demasiado básica, a outra franja da classe começa assim a olhar, mas pronto, eu respondo na mesma, não é? Se é uma pergunta demasiado elaborada que só 3 ou 4 é que vão, eu também respondo na mesma. Nós não conseguimos formar um sábio dos tempos modernos. Quer dizer, se tentar transmitir tudo aquilo que eu sei de eletrónica a um aluno, provavelmente num semestre, vou desencorajá-lo de aprender eletrónica. É fundamental decidir quais são os conteúdos que são mais importantes, portanto, focar o essencial de forma muito clara. E esse essencial tem que ser focado de forma muito clara nas aulas teóricas, nos problemas das aulas práticas, e deve ser isso que é focado nos laboratórios. E aí depois, digamos que na avaliação, estamos a distinguir basicamente 3 situações diferentes. São as pessoas que não atingem o essencial, por incapacidade ou por desinteresse ou por problemas de ordem vária, não atingem o essencial. São as pessoas que têm que reprovar e têm mesmo que reprovar. São as pessoas que atingem o essencial e que ficam com uma nota próxima de positiva baixa. E são as pessoas que atingem a excelência. Portanto, a avaliação serve para distinguir estes casos, na minha ótica. Mas nós temos que definir claramente o que é essencial. Mas abrir portas para a pessoa poder caminhar e perceber que tem um caminho muito grande pela frente, e ajudá-lo a fazer parte desse percurso. Eu julgo que um dos problemas mais complexos para mim no ensino, volto a dizer que é a classificação. Avaliar e classificar. Transformar o conhecimento deles num número. Parece simples? Não é. E, acima de tudo, num número que separa aqueles que perceberam, assimilaram, entraram no jogo, ganharam conhecimento e que podem avançar, e aqueles que, se calhar, terão que refletir um pouco o que estão a fazer. Um dos aspectos, para mim, fundamental é esse. Acho que
Acho que o ensino não é apenas transferir conhecimento, é transferir conhecimento e depois termos a capacidade de perceber qual é que foi a quantidade de matéria que foi realmente absorvida pelos alunos. Nós numa aula temos que transpirar, temos que usar o quadro, temos que desenvolver esforço. Acho que aulas depois do almoço, em que são dadas com acetatos, é um incentivo para as pessoas adormecerem e para acharem que vão lá perder o tempo. Portanto, isto é uma boa prática, é transpirar na aula e escrever e de um quadro branco fazer um quadro escrito, porque isso faz com que o aluno tenha vontade também de uma folha branca fazer uma folha escrita e digamos que a nossa atitude ativa contagia o aluno para ele também ter uma atitude ativa e se tivermos nós uma atitude passiva, acho que isso também vai contagiá-lo a ter uma atitude passiva. A primeira forma de motivar o aluno é fazê-lo perceber que aquilo que estamos a lecionar tem alguma ligação ao mundo real. Estamos a falar de uma escola de engenharia. A motivação, que é fundamental, tem que partir também do nosso lado. Nós temos que motivar a pessoa e se a pessoa compreender que quando fala de combustão, no fundo está a tratar de como funciona, aplicação prática, motor diesel, motor a gasolina, o reator de um avião, todos eles funcionam graças à combustão. Ligar o mundo real e aquelas aplicações que sempre foram o sonho do aluno que veio para a universidade e que veio com o sonho errado, porque, felizmente veio, porque quer dizer, que ainda não sabia o que tinha para assimilar e que aprender, e portanto nós temos que ter a capacidade de os motivar. E a motivação para mim é feita não porque se não passar não segue para o ano seguinte, mas porque aquilo que está a aprender é fundamental no mundo real e temos a capacidade de constantemente, de uma forma contínua, listar aplicações práticas. É só isso. Se a pessoa está contrariada e se está a querer outros objetivos, e está profundamente angustiado, não era isto que eu queria, ao fim e ao cabo, não sei o quê, era procurar outro sítio e de certeza que encontra muitos outros sítios em fazer o seu trabalho e fazer aquilo que lhe está na perspectiva. Obviamente aí tem que ser o melhor, o máximo possível, não é? Por exemplo, fala-se aqui de acompanhamento continuado de trabalhos práticos, articulação com outras unidades curriculares. Isto é um ponto, sempre foi um ponto fraco, da escola em geral, desta e das outras, imagino eu, que tem a ver com o facto de os alunos terem dificuldade em relacionar o que aprendem numa disciplina com o que aprendem nas outras. Portanto, isso deve ser ao máximo, portanto, cabe a cada docente, dentro do possível, explicar aos alunos que aquilo que está a ensinar é relevante para outras coisas, não é? Para outras disciplinas também. Se estão nesta vida, então estejam a sério, empenhem-se a sério com os alunos, acho eu. E é a coisa mais importante, um professor. Os comentários dos alunos, uma vez eu estava a ensinar assim umas coisas já relativamente complicadas, com os alunos com quem eu me dava até bastante bem, e depois quando eu cheguei ao fim da aula, houve uma aluna que se virou para a colega do lado e disse: "Epá, o professor gosta mesmo disto que está a dizer." Adoro ver exames, ao contrário de todos os meus colegas, que é a parte que mais detestam na profissão. Eu gosto de ver exames, embora chegue a gramar tipo 180 exames de cada vez, em 2 doses, portanto vejo uma quantidade de exames. Eu gosto imenso de ter uma pilha de exames à minha frente, porque eu identifico, eu sei exatamente quem é que está à minha frente quando eu estou a ver um exame. Que eu faço uma coisa que é a minha coleção de cromos, que é, peço-lhes a fotografia, eles todos, portanto, ano após ano, desde há 20 anos, eu tenho as fotografias de toda a gente que entrou nos cursos de Engenharia Química e Biológica, com o número, com a nota que tiveram, com tudo, com o nome, com tudo, o que me permite identificá-los. Portanto, personalizo, eu sei quem é, tenho a fotografia, chamo-os pelo nome próprio, muitos deles, ao fim do ano conheço-os quase todos, conheço-os todos, o nome, posso lembrar ou não, mas lembro o nome de muitos. Portanto, isso permite-me, quando estou a ver exames, eu sei quem é que está à minha frente. Portanto, percebo que estratégia é que eles optam para resolver, portanto, aquilo torna-se uma coisa divertida. Pronto. E, além dessa, com base nisso, também faço uma coleção de disparates. Portanto, tenho um arquivo, todos os anos, das maiores das enormidades, que uso depois nas aulas do ano seguinte, porque eu digo, agora, para o ano, fazem favor, em exame, não me vão dizer que... E despejo o maior, aquelas alarvidades espantosas que eles dizem, riem-se imenso, e diz, vocês estão-se a rir, porque eu estou-vos a contar a piada dos outros, eu quero ver este ano o que é que vocês me vão dizer. Quer dizer, software, outras tecnologias, etc. Eu gosto do GIS e quadro, acho que é o melhor, mas, mais uma vez, é o que funciona, se funciona, ótimo. Quer dizer, se uma pessoa
consegue melhorar as suas aulas usando essas técnicas, acho que as deve utilizar. Claro, é o que funciona melhor para cada um, é o que deve ser utilizado. Foi uma das maiores lacunas que eu senti no início. Não foi a capacidade de comunicar, não foi o à vontade na sala de aula, não foi a forma de motivar as pessoas para ficarem atentas, que há técnicas específicas, teatrais e não só, mas foi a dificuldade que eu tinha, desde o início, de avaliar e depois de classificar, com um número, 0 a 20, o que eu estive a transmitir. Há sempre lacunas, há sempre falhas, e nós, se estamos a ensinar, também temos que aceitar que temos que ser ensinados em áreas que não dominamos. E ninguém nasce ensinado para ensinar, isso passa a redundância, mas não. Porque através do empenho vem tudo, não é? No fundo é isso.